Bom dia, hoje falaremos sobre a transição do protocolo de sepsis em pacientes pediátricos no HDT para o sistema MV, o sistema intranet. Em fevereiro, todo o protocolo será realizado através do MV. Na rotina de atendimento, primeiramente eu tenho que estabelecer quem é o meu paciente que vai entrar no protocolo. São os pacientes que fecham critérios de sepsis grave ou choque séptico. Sepsis grave, como definição de uma forma prática, é o meu paciente que tem a suspeita ou confirmação de uma infecção associada a uma disfunção orgânica, com ou sem CIRS. Sendo assim, CIRS não é obrigatório, é a suspeita de infecção junto com uma disfunção orgânica. A CIRS, ela é usada como um mecanismo de triagem. Ela é caracterizada por critérios maiores e menores, sendo obrigatório a alteração de temperatura ou alteração de leucócitos, com mais uma que seria a parte cardiovascular ou a parte respiratória, sendo um ótimo mecanismo de triagem. Mas para caracterizar a sepsis grave, eu tenho que estar associado a uma disfunção orgânica que pode ser clínica ou condições laboratoriais. Reafirmando, o laboratorial também pode levar aos critérios de sepsis grave. Choque séptico seria o meu paciente que, apesar das suas medidas iniciais, mantém um quadro de hipoperfusão e vai merecer um atendimento prioritário. No nosso fluxograma, que você encontra no nosso protocolo de sepsis pediátrico no sistema intranet através da pasta pública, primeiramente eu tenho a caracterização de quem é meu paciente, presença de CIRS e disfunção orgânica ou apenas uma suspeita de infecção como disfunção orgânica. No quadro de disfunções orgânicas, nós podemos ver as principais alterações, como alterações neurológicas, alterações de perfusão, hipotensão, hipoxemia, alterações hematológicas de diurese, plaquetopenia, lactato, bilirrubinas, creatinina. Caso o meu paciente apresente esses critérios, o protocolo deverá ser aberto no sistema MV. No nosso protocolo, você vai encontrar mais detalhado as alterações de disfunções orgânicas em pediatria, em relação à parte cardiovascular, respiratória, neurológica, hepática, renal e hematológica. No nosso sistema MV, onde encontramos o protocolo? Na aba lateral, nós temos o item protocolo, seguido do protocolo de sepse pediátrico. Em seguida, você vai na flecha amarela, você vai clicar em sepsis pediátrico, e na flecha verde, em 3, você vai clicar em novo, e a página para ficha de triagem será aberta. Você encontrará assim no nosso sistema MV. Essa ficha de triagem ela tem alguns dados que devem ser preenchidos. Data da internação, unidade de internação, peso, em relação à data e hora dos sinais de sepse, da abertura do protocolo, se a infecção é comunitária, se é associada à assistência à saúde, qual é o meu foco de infecção, e você vai ter que registrar também os sinais vitais de acordo com faixa etária. Nós temos o item de critérios laboratoriais, por isso eu reforço a atenção que paciente com infecção suspeita ou confirmada que tenha disfunções laboratoriais vão entrar no protocolo, exceto meus pacientes que têm alguns outros quadros específicos, como dengue, malária, leishmaniose, esses não entrariam no protocolo. Em seguida, vocês vão caracterizar se o meu paciente apresenta sepsis grave ou choque séptico para iniciar o protocolo ou não. Iniciando, marca sim, justifica na prescrição antibiótico terapia e a justificativa se sepsis grave ou choque séptico, ou caso não, negar estes itens. De conduta médica inicial, primeiramente, vocês vão solicitar um kit de sepsis pediátrico. Nesse kit de sepse, eu tenho hemograma, PCR, ureia, creatinina, TGO, TGP, lactato, gasometria, BTF, coagulograma, sódio, potássio, cálcio e hemocultura, 2 amostras. Nós temos um kit padrão e você pode encontrar isso na prescrição. Nessa seta azul, quando você abre a prescrição, você vai clicar em prescrição padrão, irá abrir outra janela, você irá clicar em protocolo de sepse pediátrico e na setinha verde, apertando mais,
serão inclusos todos esses exames diretamente, facilitando e disparando para o laboratório também o início do protocolo de sepsis pediátrico. Lembrando que raio-x de tórax, IAS, urocultura e glicemia capilar não estão naquele kit de sepsis pediátrico. Você terá que prescrever separadamente fora do kit de sepsis pediátrico. Prescrever antimicrobianos, acesso venoso ou intraósseo se necessário, a ressuscitação volêmica com ringer de preferência ou soro fisiológico, caso sinais de hipoperfusão ou hipotensão, oxigenação se menor de 93% ou esforço respiratório importante, e não esquecer de prescrever a monitorização, tanto cardíaca, quanto pressão arterial, quanto de urese, temperatura, oximetria de pulso, e lembrando que nós temos um protocolo na nossa instituição que todos os pacientes monitorizados têm que ter evolução em prontuário de 6 em 6 horas e a cada avaliação. Este é um paciente grave, ele tem que ser reavaliado de hora em hora e é obrigatoriamente 6 horas uma nova evolução. Em relação a antimicrobianos, prescrever e administrar antimicrobianos por via endovenosa, visando o foco suspeito dentro da primeira hora, de acordo com o guia de terapia antimicrobiana empírica para sepsis e choque pediátrico na nossa instituição. Pontos chaves: obtenção de 2 hemoculturas de sítios diferentes antes do antibiótico, lembrando que essa hemocultura já está naquele kit padrão, o antibiótico iniciar até a primeira hora da identificação e, no momento, sem correção de dose para insuficiência renal hepática nas primeiras 24, 48 horas. Este é o nosso guia de terapia antimicrobiana empírica para casos de sepsis grave e choque séptico. Você encontrará ele no nosso protocolo, na pasta pública. No sistema MV existe um guia de terapia, mas ele é de outra instituição. Ele é similar, com algumas alterações apenas de nossa instituição, mas o nosso se encontra na pasta pública. Em relação à ressuscitação hemodinâmica, pacientes com suspeitas de hipoperfusão tecidual têm necessidade de solução de cristalóides balanceadas. A recomendação inicial é de ringer simples ou lactato, uma solução isotônica que está relacionada a melhor prognóstico em relação à parte renal, em relação à parte hematológica, em relação à parte também de acidose metabólica. São necessárias sempre reavaliações seriadas para avaliar meu paciente que tenha uma sobrecarga de volume e que às vezes você tem que mudar a sua abordagem e iniciar uma droga vasoativa precocemente. Drogas vasoativas, caso não haja possibilidade de realizar um acesso venoso central, a última recomendação, tanto do ILAS quanto do protocolo americano, nós temos a indicação de utilização de acesso venoso periférico, com a orientação de aumentar a diluição em via periférica e uma reavaliação bem frequente, que caso extravasamento, suspensão imediata. Sendo assim, a droga vasoativa deve ser iniciada imediatamente até o final da primeira hora nos pacientes em que ela está indicada, e o atraso no tratamento está associado a maior risco de mortalidade. Em relação ao meu paciente, avaliar a necessidade de acesso venoso central, avaliação de diurese, correção de distúrbios hidroeletrolíticos na primeira hora, em relação à hipoglicemia, em relação à hipocalcemia. Deve-se usar uma estratégia para controle objetivando glicemias menores de 180, sendo contra o uso de insulina para manter alvos menores de 140. A administração de gluconato de cálcio deve ser realizada em infusão lenta por 30 minutos em soro fisiológico ou glicosado. Todas essas orientações você encontra dentro do protocolo. Concentrado de hemácias em casos de menor de 7 gramas por decilitros. Em crianças com 7 a 10 deve ser avaliado com outros fatores. No nosso protocolo, após realização da ficha de triagem, nós temos o bundle de primeira hora. Você encontrará o bundle de primeira hora através dessa seta azul. Você vai ver o item fechamento de sepsis pediátrico. Ele refere ao bundle de primeira hora. No bundle de primeira hora, você vai marcar os itens da primeira hora que aconteceu em relação ao oxigênio, acesso, hemocultura, antibiótico, se foi feito reposição, se iniciou drogas ativas,
e se você realizou a reavaliação. Nesse quadro abaixo, você encontra os alvos obtidos de melhora ou não. Na sexta hora, nós temos um bundle, que vai se relacionar a algumas medidas. Sendo assim, nós temos a primeira ficha de triagem, a segunda ficha, que seria aquele fechamento, mas que é o bundle de primeira hora, e nós temos o bundle de 6 horas. Neste bundle de 6 horas, o primeiro item está relacionado ao lactato. No nosso protocolo, caso o lactato venha alterado com 2 vezes o valor normal, entre 4 a 6 horas é para ser solicitado um novo lactato. E isto, nós avaliaremos o clearance e a depuração do lactato. Caso haja uma queda de 10 a 20%, está relacionada a um bom prognóstico. Caso mantenha-se alterado, tem que se avaliar em conjunto com a clínica a necessidade de uma reavaliação hemodinâmica e necessidade de expansão, mas isso tudo tem que ser avaliado em conjunto. No segundo momento, você vai digitar a data e a hora da sua avaliação, e nos próximos itens você vai marcar os métodos de avaliação de status volêmico de perfusão recomendados pelo protocolo. E no final você marca o desfecho do seu paciente, se foi transferido para a UTI-PED, aguardando vaga de UTI, transferido para outra unidade, óbito, ou então mantido em unidade de internação. Evidências clínicas. É de suma importância evidências clínicas de registro na evolução do paciente. Nós temos 3 momentos de evidências clínicas: na avaliação do paciente suspeito, na reavaliação do paciente cético, que você realizará através da primeira, e terceiro momento, na sexta hora. Sendo assim, registrou no protocolo os bandos primeira, sexta hora, realizar sua avaliação na evolução, registrando os sinais vitais e as condutas. Você vai encontrar o fluxograma bem definido no nosso protocolo, que vai te auxiliar nas condutas. Você encontra também este fluxograma que eu trago para vocês, e eu reforço neste momento que o laboratório ele tem uma pactuação de liberar o lactato em até 30 minutos, e ele tem uma pactuação de liberar os exames laboratoriais até 2 horas. Fora disso, teremos uma fora de pactuação e nós iremos tratar estas medidas. Essas são as nossas referências. Sendo assim, eu reforço que neste momento estamos fazendo a transição que iniciará em fevereiro. A data será definida e será repassada para vocês. Venho reforçando a necessidade de avaliar os critérios para avaliar se o paciente tem sepsis grave ou choque séptico e abrir protocolo. Agradeço desde já.